partir do estudo de tensão e deformação, nós vamos conseguir entender as propriedades dos materiais. No caso da elasticidade, está relacionada ao retorno do material ao seu estado de origem, certo? Após a deformação, ele deforma e volta como uma mola. A plasticidade já é uma deformação permanente. Se o material é plástico, tem essa plasticidade ou não. Outra propriedade é a ductibilidade e a fluência. A ductibilidade está relacionada à deformação desse material. Quanto que ele consegue deformar sem quebrar? Quanto que ele suporta, certo? E a fluência está relacionada à força aplicada naquele material sob um determinado tempo e tem a temperatura como um parâmetro que influencia nessa deformação, certo? Bem, outra propriedade é a fadiga. A fadiga imagine um campo, num estádio de futebol cercado por uma grade para os torcedores, né? Vamos supor que se todo jogo os torcedores fizerem uma força nessa grade, todo jogo vai chegar a um ponto que vai fazer com que essa grade acabe rompendo, porque ao longo do tempo ela vai formando trincas. Então, nos materiais ocorre dessa mesma forma. Com o passar do tempo, essa propagação lenta e gradual de trincas levam à ruptura dele. E essa ruptura, esses materiais, essa ruptura depende da geometria do material, da microestrutura, dos fatores ambientais e do processo de fabricação. Ok? E, por fim, tem as propriedades de tenacidade e dureza. Essas duas propriedades estão relacionadas à capacidade, à resistência do material em não se romper. No caso da tenacidade, ocorre o processo a resistência do material ao corte. No caso, a tração de cisalhamento, como a gente viu anteriormente. Já a dureza já é na resistência do material em não se deformar de forma nenhuma, ok? Vendo isso, essas propriedades, nós precisamos saber que elas estão relacionadas à sua estrutura cristalina. E por isso que é importante o seu estudo. Se vocês forem observar, em diferentes elementos da mesma família, eles apresentam de uma mesma classe, no caso os metais, eles apresentam características diferentes por conta da estrutura cristalina. No caso do magnésio e do berílio, eles são mais quebradiços do que a prata e o ouro. Porém, todos eles são metais. Mas o que vai diferir vai ser a sua estrutura cristalina, certo? E a estrutura cristalina, o que é isso, né? O que é a estrutura de um sólido cristalino? Se vocês relembrarem, vocês vão ver que os sólidos, os materiais sólidos, eles são agrupados, os seus átomos são agrupados de forma organizada, certo? E eles podem ser cristalinos e não cristalinos. Essa é a estrutura deles. Podem ser cristalinos ou não cristalinos. O que vai diferenciar vai ser essa organização a um longo alcance. Se tiver essa organização, se ela se perpetuar durante uma estrutura por completo, eu digo que aquela estrutura é cristalina. Caso contrário, eu digo que ela é amorfa ou não cristalino, certo? Ela não tem uma organização a longo alcance. Na figura desse slide, vocês podem ver que o dióxido de silício cristalino, ele tem estruturas organizadas de forma semelhante por todo o material, enquanto que o não cristalino, o mesmo material não cristalino, não tem. E é nisso que nós vamos entender. Mas o que vem a ser, como é constituído essa estrutura cristalina? Bem, ela é constituída de uma rede e uma base. O que vem a ser essa rede? É um arranjo espacial de pontos
cujas vizinhanças de cada ponto ela é idêntica para cada átomo. E a base vão ser os íons e os átomos ou moléculas que vão compor esse ponto da rede cristalina, ok? E definindo essas estruturas de maneira mais ampla, nós vamos definir como sendo a maneira como os átomos, íons ou moléculas elas estão arranjadas espacialmente. A ordenação dos átomos em sólidos cristalinos indica um pequeno padrão de átomos que formem um padrão repetitivo. Eles precisam ser repetidos ao longo dessa estrutura por completa. Bem, a estrutura cristalina ela é composta por uma rede e uma base. O que vem a ser essa rede? Um arranjo espacial de pontos cuja vizinhança de cada ponto é idêntica para cada átomo. E esses pontos vão ser compostos pela base. A base ela vai ser caracterizada por íons, átomos ou moléculas que vão ocupar esses pontos, formando assim essa estrutura cristalina como representada nesse slide, nessa figura. Bem, definindo melhor essa estrutura cristalina, nós vamos dizer que é a maneira como os átomos, íons ou moléculas estão arranjados espacialmente. A ordenação dos átomos em sólidos cristalinos indica que pequenos padrões de átomos formem um padrão repetitivo. Uma parte desse padrão repetitivo eu vou chamar de célula unitária, que são unidades, né, que são uma das unidades que compõem toda essa estrutura, certo? No slide vocês podem ver à sua direita que alguns exemplos dessa estrutura, cúbica no caso, cúbica simples, cúbica de face centrada e cúbica de corpo centrado. Podemos ver também que essa célula unitária, ela é composta por vetores. Esses vetores, eles indicam a orientação de cada célula unitária. A partir dessas orientações, nós podemos entender e definir os índices de Miller. O que são os índices de Miller? São representações numéricas dos planos cristalinos, certo? Eles são representados, eles são o inverso dos eixos de coordenadas dessas células unitárias e são representados por números inteiros, ok? E nós vamos ver que eles são mostrados, eles são representados entre parênteses, como nós podemos ver em cada plano localizado nessas células unitárias. E como é que vamos definir esses índices de Miller? Vamos definir a partir do plano cristalográfico presente nele. A primeira regra para determinar os índices de Miller é verificar onde é que esse plano cristalográfico intercepta os eixos de coordenada. Você tem que verificar se ele intercepta ou se ele é paralelo aos eixos, às coordenadas x, y e z. A segunda regra nos diz que os índices, eles referem-se ao inverso dessas coordenadas, que já falamos há pouco. A terceira regra diz que se o plano for paralelo, a essas coordenadas, eles vão se interceptar no infinito, considerando assim o índice de Miller igual a zero. A quarta regra diz que, se necessário, esses três números são modificados por um conjunto de menores números inteiros pela multiplicação ou divisão de um fator comum. Ou seja, esses números, essas representações numéricas precisam ser números inteiros. Não pode ter frações. E, se tiver, precisam ser modificados, né, por multiplicação ou divisão de um menor fator por um fator comum. E, finalmente, nós precisamos saber que os índices,
eles não são separados por vírgulas e são representados entre parênteses. Vamos ver um exemplo de como determinar um plano cristalino. No caso, vocês podem ver que o plano que está nessa célula unitária, nessa parte opaca, ele é paralelo ao eixo X, ou seja, ele não intercepta o eixo Y, e não intercepta o eixo Z, certo? Eles vão se interceptar no infinito, como a gente viu. Observe que pela regra 1, eles mostram que esses vetores não interceptam apenas o eixo X, sendo paralelos ao Y e ao Z. Quando fala que eles são paralelos, nós vamos retomar a regra 2 e a regra 3. Né? A regra 2 diz o quê? Que o índice de Miller é o inverso dessas coordenadas, como está representado nessa tabela para vocês. E diz ainda mais que, se não interceptar, se o plano for paralelo, os índices de Miller vão ser 0. Então, a gente pode representar esses índices por 1, 0, 0, sendo o plano 1, 0, 0. Outro exemplo, a gente pode ver que esse plano cristalino, ele só intercepta o eixo X e o eixo Y, sendo paralelo ao eixo Z. Novamente, nós vamos ver, a partir das regras, que esse plano é o plano 1, 1, 0. Diferentemente desse outro exemplo que eu vou trazer para vocês, vocês conseguem perceber que o plano, ele intercepta, ou seja, ele interfere nos eixos X e Z, bem como no eixo Y, fazendo com que o plano dele seja representado por 1, 1, 1. A partir dessas representações cristalinas, né, de como identificar essas estruturas cristalinas, nós vamos entender que em um material não há só um tipo de estrutura cristalina. Alguns materiais apresentam mais de uma estrutura, certo? É o fenômeno chamado de polimorfismo ou alotropia. E essa mudança nessa estrutura cristalina desses materiais acarretam em mudanças das suas propriedades físicas, consequentemente mudanças na sua densidade. Bem, aqui está alguns exemplos, como o ferro, o titânio, o carbono e entre outras infinidades de materiais. Nós podemos ver que, visualmente, nesse exemplo, que é o polimorfismo do eles são visualmente diferentes. Se tratam do mesmo material, mas ele apresentam características diferentes. O carbono grafite, ele é cinza, mole, enquanto que o carbono diamante, ele é transparente, né, duro, e enfim, apresentam outras propriedades. O carbono diamante tem uma densidade bem mais elevada do que o carbono grafite. Outros exemplos, aqui a alotropia do ferro, que em temperaturas, com o aumento da temperatura, ele muda a estrutura cristalina dele. Da mesma forma, o titânio apresentam diferentes fases e diferentes características, dependendo também do fator da temperatura, certo? E conhecendo essas estruturas cristalinas, nós entendemos, nós temos que entender que não existe nenhuma estrutura cristalina perfeita. Todas elas apresentam defeitos. E esses defeitos é que fazem hoje as pesquisas desenvolverem novos materiais, porque a partir deles, novas propriedades ou diferentes propriedades podem ser detectadas. Os defeitos, eles podem ser de 3 tipos: pontuais, defeito de discordância e superfície. No caso dos pontuais, são interrupções localizadas em pontos da estrutura cristalina, certo? Então, esse defeito é feito só nos pontos, com a ausência ou a presença deles. As discordâncias são defeitos analisados, são imperfeições nas linhas dessas estruturas.
enquanto que os de superfície, como o próprio nome já retrata, são imperfeições que ocorrem ao longo da superfície. E todos esses defeitos, eles apresentam mais de um tipo. Esses tipos vão ser definidos dependendo da sua especificidade, da sua localidade, certo? São eles lacunas, interstícios, são defeitos mistos, no caso das discordâncias, superfície no contorno de grãos, falhas de empilhamento. Então, são defeitos que vão ajudar ou melhorar esses materiais ou mudar drasticamente suas propriedades. Bem, a nossa aula de hoje, ela foi concluída, mas o que fica aqui é que vocês continuem estudando pelo material de apoio de vocês e, além disso, que vocês entrem nos fóruns, participem, mantenham essa relação para a gente tentar desempenhar o melhor trabalho possível na questão ensino-aprendizagem, certo? E até a próxima aula.